Olá, sou Enéas Vasconcelos, leiloeiro oficial judicial há 22 anos e agora viemos aqui também para esclarecer algumas perguntas que as pessoas que participam do leilão ou estão iniciando o leilão nos perguntam. E nós temos uma pergunta aqui de um amigo nosso que nos perguntou se ele pode vender em um imóvel que se compra financiado no judiciário judicial. Então eu quero dizer a eles e a vocês também que realmente pode se comprar. Por exemplo, na Justiça Estadual a prestação e a divisão das prestações seria com 25% de um imóvel. Por exemplo, esse imóvel vale, por exemplo, 200 mil reais. Ele vai ter que dar 50 mil de entrada e o restante parcelado em 30 parcelas, com a correção do INPC mais 1%. Então ele é um ótimo negócio. Então pode sim, pode comprar a prazo no Judiciário Estadual. Já na Justiça Trabalhista e na Justiça Federal, esse imóvel ele é com 30% de entrada, os mesmos 200 mil, com 30% de entrada e o restante em até 10 parcelas. Geralmente tem juízos que pedem que seja no máximo em 6 parcelas. Então é importante que vocês saibam disso. Na Justiça Estadual é 25% na compra a prazo e na Justiça Trabalhista e na Justiça Federal ele é com 30% de entrada e o restante em até 10 vezes. No máximo seria 6 parcelas, mas se consegue sim até 10 parcelas. Então isso o Zé Roberto nos perguntou sobre essa pergunta, e então é importante que ele saiba que realmente na Justiça Estadual pode-se comprar a prazo no leilão judicial e na Justiça Federal e Trabalhista também pode-se comprar a prazo, só que com mais entrada um pouquinho, 30%, e as prestações são menores, são no máximo em 10 parcelas, ok? Comprando a prazo é um ótimo negócio, porque você também tem a possibilidade até de poder vender, desde que se você vender com algum que realmente vai ter um bom lucro, você pode liquidar as prestações e essas prestações elas serão quitadas. Então isso é importante que vocês saibam e aí possa transferir esse imóvel para um outro nome, não daquele que participou do leilão, não daquele que seja o arrematante, ok? Então essa é a pergunta que nós tivemos, se pode vender um imóvel que se compra financiado no processo judicial. Pode sim, pode ser comprado sim, o leilão judicial pode ser comprado sim a prazo e você querendo pode vender. Esse é um dado interessante, porque muita gente faz isso também, compra em leilão, depois vende ou aguarda um tempo e isso sempre está valorizando o imóvel. O que é importante vocês saberem que no leilão judicial, na plataforma nossa, www.vasconcelosleilões, você pode participar, mas sempre sabendo que o leilão à vista, no pagamento à vista, tem prioridade sobre o leilão pago a prazo. Então isso é importante que vocês saibam disso, tá? Então o leilão à vista sempre vence sobre o a prazo. Então, isso é importante para o juízo, porque o juízo resolve a situação das dívidas no processo, ok? Então tá, então é isso. Nós temos mais outra pergunta também, que é do Renato aqui Teixeira. Em quantas parcelas posso comprar um imóvel em leilão judicial? Então é o que nós falamos. Em leilão judicial você pode comprar na Justiça Estadual com 25% de entrada e o restante em 30 parcelas corrigidas pelo INPC mais 1%, ok? Então, essa é uma pergunta interessante também, porque muita gente pergunta se pode comprar a prazo no leilão judicial. Pode sim, pode se comprar sim, sem nenhum problema, desde que você dê a entrada, né? Participe em primeiro lugar do leilão judicial no nosso site, www.vasconcelosleilões.com.br.
E desde que você participe no nosso site, você pode sim comprar a prazo sim o leilão judicial, ok? Então, nós respondemos aqui duas perguntas, então. Se pode vender o imóvel que compra financiado no processo judicial? Pode. E em quantas parcelas posso comprar um imóvel em leilão judicial? Ok? Nós temos uma outra pergunta que é do José Carlos, ele é de Itajaí. O que é a avaliação e penhora de um imóvel no leilão judicial? Vamos lá. Todo imóvel, quando ele vai para leilão, praça pública, ele tem um oficial de justiça avaliador, onde ele avalia o imóvel e ele faz a penhora do imóvel. Então, por exemplo, X pessoa deve num processo, por exemplo, R$100 mil, e nesse processo por exemplo, penhorado pelo avaliador de justiça, da Justiça Estadual, seja federal também, que aí é um avaliador federal. Ele é avaliado, por exemplo, para pagar as dívidas do processo, que seria 150 mil, ele é avaliado por 400 mil. Então, por exemplo, se ele avaliou por 400 mil, como essa dívida ela vai para o leilão judicial pelo valor de 400 mil, ela pagaria, né? Em tese, ela pagaria a dívida, porque na verdade se deve 150, foi avaliado um imóvel por 400, esse imóvel ele vai ser vendido provavelmente no leilão judicial por 200, que é os 50% da segunda praça, e então ele está apto a pagar essas dívidas de leilão, ok? Então, essa avaliação, então, respondendo a pergunta, essa avaliação ela só pode ser no processo judicial, só pode ser a avaliação por um avaliador estadual, né, que seja do processo. Geralmente ele é nomeado pelo Poder Judiciário e também na Justiça Federal e Trabalhista. Ele é um avaliador federal que faz as avaliações. Nessa mesma situação, se a dívida é, por exemplo, R$500 mil e deve-se 200, né, esse processo ele é avaliado, é feito a penhora, o oficial de justiça faz isso, ele tem fé pública, né, por exemplo, estadual, e o estadual tem fé estadual e o federal tem fé federal. Então é isso que acontece nas avaliações de penhoras de um imóvel em leilão judicial. Então, em princípio, é bem simples, porque quando você participa de um leilão, ele já tem no processo o auto de avaliação e penhora. É possível, o processo ele é público, você pode entrar no processo, ver o processo sem nenhum problema. Este é a grande segurança do processo judicial a todos os arrematantes, né? Sejam aqueles leigos até que estão iniciando nesse processo e aqueles mais antigos que já compram sempre em leilões judiciais, né? A gente volta a afirmar aqui que o leilão judicial é uma das melhores situações para que você faça bons investimentos, né? Então, porque você compra, por exemplo, um bem imóvel, pode ser também um bem imóvel, pode ser carro, pode ser moto, você sempre compra por um preço bem convidativo, né? Então, isso é importante que vocês saibam disso. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, nós sempre teremos aqui no nosso Instagram, no nosso history do Facebook, no nosso Instagram, Leiloeiro Enéas Vasconcelos, sempre teremos essas lives de esclarecimentos. Então vocês podem esclarecer todas as suas dúvidas também, mandando as perguntas para o nosso e-mail, leiloeiroenéasvasconcelos@gmail.com. Então vocês podem mandar e nós vamos responder aqui. Uma outra dúvida que teve também, de uma pergunta de um amigo nosso, do Ricardo,
ele queria participar de um leilão onde era um automóvel de um valor de 24 mil, e esse valor na segunda praça saiu por 12 mil. Ele nos perguntou se ele poderia comprar a prazo esse automóvel. Então é importante, Ricardo, que você saiba o seguinte: é uma situação, por exemplo, com um valor pequeno, que seria, por exemplo, na Justiça Estadual seria 25% de 12. Então esses 25% de 12, ele seria R$3.000 de entrada e o restante em 30 parcelas. Geralmente não se pode participar, pode até acontecer, mas é difícil. Por quê? Porque o juiz não vai poder liberar o bem para você. Ele não pode liberar, você pode até deixar o automóvel em garantia, mas como que ele vai liberar um automóvel que você está pagando a prazo para o judiciário? Então, nas situações do judiciário, no nosso site, nos valores a menor, nos valores tipo assim, por exemplo, de 30 por 15, de 50 por 25, nós não autorizamos a venda a prazo, porque ele se torna um problema para resolver depois, né? Então, e são valores pequenos, né? Então, é interessante que você também compre à vista para que você possa, amanhã ou depois, se desfazer do carro, vendê-lo com a maior facilidade. Uma outra coisa importante, que nos bens móveis, que seriam veículos, né, caminhões, automóveis, motocicletas, o bem sai alienado enquanto o bem está alienado ao processo, mas depois ele é desvinculado ao processo, mas ele sai com passagem por leilão. Isso é importante que vocês saibam, né? E a passagem por leilão tem uma certa desvalorização do bem no mercado, seja de automóveis, caminhões ou até de motocicletas, tá? Então isso é importante aí para o Ricardo, essa pergunta também que ele nos fez, e a gente está aqui respondendo para vocês, ok? Então tá, e a gente vai seguindo aqui na próxima live nossa, que nós vamos fazer às terças-feiras. Vamos até chamar algumas pessoas também, alguns advogados, que possam compartilhar conosco a sua experiência no mundo da leiloaria judicial, ok? Esse incrível mundo da leiloaria judicial. Eu quero agradecer a todos por esse rápido momento, onde nós colocamos aí 15 minutos à disposição de vocês, e sigam-nos no nosso Instagram, sigam-nos no nosso YouTube, no YouTube @leiloeiro Enéas Vasconcelos, no TikTok também, @leiloeiro Enéas Vasconcelos, no nosso site www.vasconcelosleilões.com.br, no nosso Instagram, Leiloeiro Enéas Vasconcelos, ok? Seja mais um dos nossos amigos e que estejam também nos seguindo no Instagram, tá bom? Forte abraço, até lá então, até a próxima.